Oi, meu nome é Felipe, eu sou biólogo e apaixonado por saber. E eu sei que se você tá aqui ouvindo esse podcast, você também é uma pessoa curiosa. Nesse podcast nós vamos chafurdar os anais da literatura científica, revelando a ciência mais estranha e bizarra. Nessa jornada, nós vamos notar que a ciência e o avanço tecnológico nos definem, mas que, pro melhor ou pro pior, quem define a ciência somos nós. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos revirar os anais da história, ou melhor, a história dos anais. Pois é, isso mesmo, o nosso artigo de hoje ele é de 2013 e ele é um artigo muito bem escrito, inclusive, que eu recomendo bastante leitura, por ele ser bastante inusitado. Ele vai lidar com as habilidades únicas de um artista muito popular na cultura francesa, chamado Le Pétomane. Esse artista, ele tinha uma habilidade muito especial e específica de conseguir produzir sons, vários tipos de sons, mas utilizando não a sua boca, mas o seu ânus. O nosso artigo de hoje se chama O Espetacular Ânus de Joseph Pujol, recuperando o distinto contexto histórico do Le Pétomane. Bom, a nossa história ela começa com o nascimento do Pétomane lá em 1857. O Joseph Pujol, que depois assumiria o seu nome de palco, de Le Pétomane. Então, o Joseph Pujol ele nasceu em 1857, de uma família de artesãos, aos arredores da França. E com 10 anos de idade, ele descobriu uma coisa curiosa sobre o seu reto, que ele conseguia absorver água e expelir ela à vontade. Então, depois ele aprendeu também que ele conseguia fazer a mesma coisa sugando ar e expelindo e produzindo uma série de mecanismos que ele ia controlando ali com seus músculos anais, e ele conseguia fazer vários tipos de barulhos com o seu ânus. Ele treinou durante toda a vida o seu instrumento sônico e ele conseguia, era muito interessante porque ele conseguia produzir variação tonal, de timbre, e também ele conseguia produzir vários tipos de sons, como sons de letras, sons de trovão, sons de tecido sendo rasgado. E ele passou a utilizar essa habilidade bastante incomum para pequenas apresentações que ele ia fazendo aos arredores de Paris, quando eventualmente ele acabou se mudando para Paris, e inclusive ele foi contratado durante 1892 até 1894 a performar no Moulin Rouge, ganhando até mais do que outros artistas da época. Isso mesmo, o Moulin Rouge, daquele filme com a Nicole Kidman, e que existe até hoje o Moulin Rouge na França, que é um importante centro cultural de Paris, né? E na época o Moulin Rouge era bem diferente do que era hoje em dia, né? O Moulin Rouge na época ele não era tão pasteurizado como ele é hoje em dia, então a gente imagina que se a gente fosse assistir o filme do Moulin Rouge naquela época, a história teria sido bem diferente, assim. O Moulin Rouge na época, pra gente tentar entender como que o Le Pétomane se insere nesse contexto histórico em Paris, no início do século XIX, o Moulin Rouge era um antro artístico e muito popular na época, no fim do século XVIII e início do século XIX. E os números no Moulin Rouge, eles eram renovados constantemente, porque o público sempre queria mais e mais e números diferentes. Então todo tipo de atração artística acabou passando pelo Moulin Rouge. O Moulin Rouge ele também atraía muita prostituição e todo tipo de classe social. Ele estava focado já na época e também admitia muitas pessoas que entravam no Moulin Rouge para ver esses espetáculos, eles eram da classe média alta. Então eram pessoas que tinham posses, tinham um certo valor aquisitivo e iam assistir essas performances até como de uma certa forma, algumas performances até de uma certa forma com uma certa fascinação entre esse luxo e essa escatologia, esse glamour e esse lixo que era representado ali no palco, às vezes da maneira mais esdrúxula ou de uma visão entre esses extremos de riqueza e pobreza, de beleza
beleza e feiura, de gostoso e de horrendo, sabe? E existiam muitos cafés-concertos na época, como eram chamados, como o Moulin Rouge, que tinham esse tipo de performance. Isso era um importante contexto cultural, histórico de Paris naquela época. E o Le Pétomane foi contratado, então, para performar suas habilidades anais, de flatulências anais no Moulin Rouge, que eu achei muito, muito interessante. E ele ficou ali durante esses anos e ele se tornou uma figura muito popular. Inclusive, ele é uma figura histórica popular da história da França, até porque existem filmes sobre o Le Pétomane, um filme da década de 80 e de 1983, e também tem um documentário de 79 do Channel 4, que é um canal da TV pública britânica sobre a vida do Le Pétomane, que eu recomendo bastante também. Então, o Le Pétomane, durante os seus números, ele produzia uma série de sons diferentes, acompanhado muitas vezes de números musicais, que ele ia ali cantando junto com o seu ânus. E ele ia produzindo esses sons, então ele fazia vários tipos de barulhos. Então, por exemplo, ele falava, agora vem o som da jovem donzela. E aí ele fazia um som, assim, soltava um peidinho de leve. E aí depois ele falava, agora vem o som da sogra. E aí ele soltava aquele rojão. Então, ele também inseria um tubo no reto, que saía pelas calças, e aí ele apagava velas à distância, ele fumava cigarros, ele tocava vários instrumentos musicais de sopro, utilizando o seu ânus e produzindo até melodias com eles. Esse número, apesar de bastante esquisito, se tornou, como eu disse, muito popular, especialmente no Moulin Rouge e também dentro da cultura popular francesa na época e posteriormente. Apesar dessa história ser bastante escatológica... Quem é que nunca riu de uma piada de peido? A gente ri de piada de peido até hoje e não era diferente. Isso é importante pra gente tentar entender o contexto que o Le Pétomane estava apresentando. Isso não era diferente na época, né? Então, só que essa piada de peido estava sendo performada ali no palco, ao vivo. Só que o Le Pétomane, isso é muito importante dizer, inclusive, ele não soltava nenhum peido. Eram só sons que ele conseguia produzir controlando ali os músculos do esfíncter anal dele. E esses números, na verdade, eles não eram nada... Eles eram, apesar de escatológicos, eles não eram nada explícitos. Até porque, quando a gente vai ver as representações da mídia na época do Le Pétomane, a gente vê que tá todo mundo, ele tá vestido de terno e gravata, e tá todo mundo ali também que tá assistindo as peças também tá de terno e gravata. Até porque, como eu disse, o Moulin Rouge, uma boa parte do público do Moulin Rouge na época era essa classe média alta. Então eram pessoas que estavam ali vendo um negócio chique, que queriam ver algo escrachado mesmo pra tirar um sarro e achar uma coisa engraçada a partir dessa coisa asquerosa, mas que acabava se tornando hilário e cômico. E o Le Pétomane tirava muito proveito disso na época. O Le Pétomane ficou muito famoso, então em 1994 ele abriu sua própria companhia de teatro. Mas aí o Moulin Rouge demitiu ele e processou ele por uma quebra de contrato, e assim foi por isso que ele acabou saindo do Moulin Rouge. Mas aí o que eu achei mais curioso é que o Moulin Rouge colocou um falso Le Pétomane. Eles contrataram uma mulher, que era chamada de La Femme Pétomane, que também fazia essas performances de peido, mas ela não tinha a mesma habilidade mágica que o Le Pétomane tinha. Então era falsa, ela utilizava ali um instrumento para poder fazer esses sons de gases. E o Pétomane chegou a processar o Moulin Rouge por estar copiando o número dele, e ainda mais tão descaradamente, quando a pessoa claramente não tinha as habilidades necessárias para performar tais atos. E como eu disse, essas performances não eram tão escrachadas, apesar que elas eram escatológicas, né? Ele tava ali performando som de peido, querendo ou não. Então, isso acabava chamando muita atenção do público, especialmente dentro daquele contexto, daquela classe, daquele recorte social, porque essas performances, elas estavam justamente tirando sarro da burguesia. Ela misturava o chique com o pobre, ela misturava o belo com o feio, o delicado com o escrachado, o humor chique com o escatológico. Era dentro desse contexto que se inseria o humor parisiense da época e do Pétomane. Então, esses números deles eram para ser meio burgueses mesmo, porque os sons, porque essas performances, elas estavam tirando sarro da burguesia, e por isso que era tão engraçado, inclusive na época.
E é claro que também que essas performances elas estavam baseadas também no seu ultraje, né? Em ultrapassar as regras permitidas dentro de pessoas chiques fazendo aquele tipo de performance, o que tornava tudo ainda muito mais engraçado. Aliás, como eu disse, esse artigo não só conta uma história muito específica e muito curiosa, mas também ele é muito bem escrito. Inclusive, no artigo, ele dá toda essa contextualização sociopolítica do humor do Le Petomane, e por que foi um fenômeno na cultura francesa. Mas ele também discute, ele chega a citar Freud para discutir como que excrementos e dinheiro tem tudo a ver. Até ele cita um termo em alemão que é o Dukenscheißen, ou desculpa o meu alemão, né, mas eu vou ter que falar aqui, cagando do catus, que inclusive em português a gente tem uma expressão Que, inclusive, até minha mãe às vezes falava pra mim quando eu era criança. que é tipo, você acha que eu tô cagando dinheiro? E em alemão é exatamente isso que essa expressão significa. E o Freud, inclusive, ele discute justamente como que uma criança burguesa, ela aprende o valor monetário do dinheiro através do excremento. Porque o excremento, ele é a coisa que menos tem valor, enquanto que o dinheiro e o ouro têm mais valor. E de alguma forma, dentro do imaginário inconsciente, esses valores, eles são intercambiáveis. E gera essa expressão, por exemplo, como que a gente tem até em português. Então, escatologia, dinheiro e burguesia sempre estiveram associadas dentro de um contexto. Até algumas charges, que inclusive são ilustradas nesse artigo, mostram justamente a burguesia se alimentando da população, do dinheiro da população, e excretando decretos, excretando as suas opiniões. O Freud não chegou a conhecer o Le Petomane, mas esses valores que fizeram o Le Petomane ficar famoso, e esse tipo de humor, e esse tipo de pensamento e expressões, fazia parte ali na época do contexto sociocultural da França e da Alemanha, e por isso que o Freud acabou, inclusive, discutindo esse tipo de coisa nos seus relatos. Inclusive, o Le Petomane, ele, justamente por essa habilidade especial que ele tinha, por esse reto muito diferente, ele foi estudado por alguns médicos que se atraíram por essa habilidade. Inclusive, um médico chamado Marcel Badon, que escreveu um artigo chamado Um Caso Extraordinário de Aspiração Retal e um ânus musical. E aí ele estudou justamente como era a anatomia ali do ânus do Pujol e como que ele conseguia produzir esses sons com tamanha destreza. Como eu disse, o Le Petomane foi uma coisa passageira porque os números do Moulin Rouge eram passageiros e também porque uma piada sobre peido ela vai até um certo limite e depois ela deixa de ser tão engraçada assim. E também porque depois o Moulin Rouge acabou sendo reformado e focado realmente na burguesia e em pessoas em público com mais valor aquisitivo, que mudou bastante o tipo de público, o tipo de performance que rolava no Moulin Rouge. E além disso também, ali no início do século XIX, talvez piadas de peido talvez não fossem mais a coisa mais engraçada num ambiente pré-guerra, e depois com a Primeira Guerra Mundial, isso talvez não fosse mais o tipo de coisa que valia a pena parar pra poder dar risada, sabe? E mais uma coisa interessante pra finalizar o artigo de hoje é que esse artigo também discute que, apesar dessa história ser bastante bizarra e a gente achar que talvez esse número fosse bastante tosco e bastante até desrespeitoso de certa forma, é muito interessante pensar porque mesmo que realmente, né, tem esses contextos e essas questões, é importante pensar também que de qualquer forma, realmente o Le Petomane tinha uma habilidade anal bastante diferente, que não deixa de ser uma habilidade. Mas a questão é que, além disso, ele é lembrado muito por isso, mas ele era um artista completo, digamos assim. Porque os seus números musicais exigiam uma certa criatividade para pensar em todas essas questões, uma coragem também de ir lá e performar esses tipos de números, e eram números mais elaborados, não era só ele chegar lá e ficar soltando sons de gases, né? Tinha um contexto, tinha uma musicalidade, tinha uma piada, tinha um pensamento e uma crítica política que estavam por trás desse tipo de performance. Então o Le Petomane, ele tinha várias outras habilidades e talentos teatrais, inclusive, que fizeram ele o artista que ele foi. Bom,
acho que acho que era isso que eu tinha pra dizer sobre o artigo de hoje. Como eu disse, esse artigo e todos os artigos que eu cito aqui, eles estão nas referências desse episódio. Tem foto também no post do episódio, vai ter foto do Petomani, links pra você saber mais sobre essa curiosa história. E esse artigo também é muito bem escrito e assim como todos os artigos que eu recomendo aqui no nosso podcast, eu recomendo que você leia, porque é um artigo muito bem escrito e muito interessante, assim, e muito curioso também, pensar em todos os contextos sociopolíticos, em piada de peido, no Moulin Rouge, e é isso, tá bom? Se você achou essa história curiosa, curta esse episódio, compartilhe com alguém que vai achar tão bizarra e esquisita como eu achei, e se você tiver mais sugestões e dicas e temas, vamos aí, mande mensagem pra gente, e até o próximo episódio, viu? Até mais!